Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, para você de todas as religiões. Você está participando do programa Vivendo pela Fé. Estou aqui com a Sagrada Escritura aberta no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1, que diz o título da mensagem: O maior no reino dos céus. Jesus ele estava reunido com seus discípulos. Como eu e você podemos se reunir entre irmãos, amigos, colegas? Só que eles estavam reunidos com uma intenção. Eles tinham uma intenção, né? E Jesus, que sonda os corações, ele sabe qual é a minha e a sua intenção. Se é uma intenção boa ou se é uma intenção má. E os discípulos, eles queriam saber quem ia ser o maior. Eles já tinham até, em outras passagens, diz que eles vinham reclamando, murmurando, querendo saber quem ia ser o primeiro, quem ia ser o maior. E Jesus sabe as intenções da gente. E diz assim a Sagrada Escritura no versículo 1: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando quem porventura porventura o maior no reino dos céus. Pergunta: quem porventura é o maior no reino dos céus, mestre? Jesus, ele sabia a intenção daquele discípulo que perguntou, né? Do que os discípulos perguntaram. Porque eles queriam ser grandes. Eles queriam ser galardoados poderosamente. Só que não é assim que funcionam as coisas espirituais. Para a gente obter alguma coisa de Deus, exige esforços, exige sacrifícios, exige renúncia, exige de mim, de você, uma busca constante da presença de Deus, do anelo de Deus. Então Jesus disse no versículo 2: E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. Ponto final. Preste atenção nisso aí. Jesus, ele olhou assim, ele estava num lugar que tinha um rapazinho e fez: vem cá, meu filho, vem cá, rapazinho, por favor. Eu imagino a criancinha assim: sim, senhor, Jesus. Sim, senhor, mestre. E foi até Jesus. Ela não perguntou a Jesus o que era, não, ela só foi até Jesus. Ela obedeceu o chamado de Jesus na hora que Jesus chamou. E isso é um bom exemplo. Uma pessoa educada, a criança demonstrou educação ao obedecer à voz do adulto. Isso é louvável. E Jesus colocou aquela criança no meio deles. Versículo 3. E disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino de Deus, no reino dos céus. Perdão. É o reino de Deus, não é o reino dos céus. De modo algum você entrará. Preste atenção nessa palavra, de modo algum. Está dizendo a Sagrada Escritura que não tem outro método, não tem outra maneira, não tem outro jeito de eu e você entrarmos nas mansões celestiais. Se nós não formos com a humildade de uma criança. O mundo, Jesus disse, jaz no maligno. Tem muitas pessoas perversas, maldosas. Tem. Mas você tem que ter o coração puro, o coração limpo, longe do mal. Tem como ser assim? Tem, que Jesus disse, Jesus disse, ó, e disse Jesus: em verdade vos digo, se não vos converter, primeiro tem que se converter ao caminho do Senhor Jesus,
depois se tornar como criança. Tá vendo? São duas direções, são duas palavras-chave. Se converter, que é aceitar Jesus como Salvador, e ser como uma criancinha. Em que termo? No termo da criancinha ser obediente à voz de Jesus. Eu e você temos que ser obedientes à voz do Senhor Jesus quando Ele nos chamar, quando Ele falar conosco, quando Ele mostrar a nós aquilo que nós precisamos. Versículo 4. Não, vamos voltar à parte B do versículo 3. De modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se a gente não for cristão, se a gente não for crente, isso é didático para você católico, você de outras religiões, você que ainda não confessa Jesus Cristo como seu salvador pessoal. A própria palavra está dizendo que não tem como você entrar no céu. Você tem que ser humilde como uma criança e converter o seu coração dos maus caminhos, dos maus pensamentos, das coisas ruins, e se voltar totalmente para o Senhor Jesus, para que Ele possa salvar a sua vida. Versículo de número 5 para terminar o sermão. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Perdão, versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar, preste atenção, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Onde é que está escrito aqui que essa criança se humilhou? Você não vai ver em nenhuma parte do texto. Mas esse se humilhar que Jesus quis dizer foi a humildade da criança ouvir a voz do bom pastor, que era Jesus, obedecer e seguir até onde ele estava. Essa criança tem que ser eu e você, espiritualmente falando, em figura de linguagem. Quando Jesus falar conosco, nós temos que obedecer a sua voz e se humilhar diante dele, como uma criança, como essa criança fez. Aí você será o maior nos céus. Olha que maravilha. Você terá o maior crédito. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, envia os teus anjos poderosos, Senhor, dando força, ânimo, graça, sabedoria, discernimento a cada um dos teus filhos, meu Pai. Dá força, ânimo, fé, determinação, foco, força de vontade. Livra de toda seta, lança, algema do diabo, feitiçarias e bruxarias. Caiam por terra em nome do Senhor Jesus agora, meu Deus. E que esta pessoa seja tocada pela tua mão poderosa. E que a tua divina semente, que é esta palavra, se firme em seu coração. E ela venha ter o Senhor como seu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Deus nos abençoe.